Irmãos, a paz do Senhor. Nós vamos começar esse culto nessa noite de domingo. Nós vamos estar transmitindo o culto através de live. E eu espero que você na sua casa, juntamente conosco, que você venha a cultuar ao Senhor juntamente conosco. Então, eu quero que nesse momento você, se puder, dobre os seus joelhos. Nós vamos começar o nosso culto em oração. Nós vamos nos colocar de joelhos agora e vamos buscar ao Senhor, rogar ao Senhor pela sua casa, pela sua família, pelas autoridades constituídas do nosso país, pela nossa igreja e por toda essa situação que nós estamos enfrentando nesses dias atuais, para que o Senhor venha a fazer acima de tudo a vontade dele, que é perfeita e agradável aos seus olhos. Então eu te convido em nome de Jesus, nós vamos dobrar os nossos joelhos, você aí no seu lar, nós aqui também vamos estar ajoelhando-nos e orando e buscando ao Senhor em oração. Ai, Deus do céu. Ajuda, Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai soberano, nós rogamos, Senhor, nós suplicamos a Ti, ó Pai querido, nesta manhã, Senhor, nesta noite, Pai, nós clamamos a Ti, Pai. Visita, Senhor, na nossa casa. Visita, Senhor, a nossa família. Visita, Senhor, a cada um dos Teus servos e servas, Pai. Tem buscado, Senhor, a Tua face, Pai. E tem se voltado a Ti, Senhor, desses dias, Pai, que nós entendemos dias difíceis e trabalhosos, Pai, que já haviam sido, Senhor, pronunciados, Pai, anunciados pela Tua palavra. Senhor, vem de encontro, Pai querido, a cada lar, a cada família. Senhor, vem de encontro ao nosso coração. Vem de encontro, Senhor, às nossas vidas. Senhor, enquanto estamos aqui, Pai, reunidos em torno do Teu nome. Senhor amado, nós levantamos um clamor, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor, porque entendemos que só do Senhor virá o nosso socorro. Nós entendemos, Pai, que em Ti, Senhor, está a nossa fortaleza, está o nosso abrigo, está a nossa segurança. É por isso, Senhor amado, que recorremos a Ti, Senhor, e voltamos, ó Deus, em como, Senhor, a Tua presença, Pai. Deus amado, nós nos colocamos diante do Senhor para orar a Ti, Senhor, por cada um dos Teus servos, ó Pai amado, que tem enfrentado, Senhor, uma linha de frente, Pai, toda esta crise que estamos enfrentando no nosso país, Pai. Nós pedimos a Ti, Senhor amado, e Te apresentamos as autoridades constituídas, Pai. Nós oramos, Senhor, e clamamos a Ti, Senhor, pelos ministérios, ó Deus. Nós clamamos a Ti, Pai, pela Tua igreja. Nós clamamos a Ti, Senhor, pelo Teu povo. Ó Pai querido, nós clamamos a Ti, Senhor da glória, pela nossa nação. Nós suplicamos a Ti, ó Pai querido, Deus eterno, que em nome de Jesus o Senhor possa, Pai, intervir, Pai querido, na nossa história. Que o Senhor, ó Deus, possa estender as Suas mãos de poder e glória, ó Pai amado, sobre as nossas vidas, sobre a nossa nação, Pai, e sobre todo o mundo, Senhor. Ó Pai, a Tua palavra declara que o Senhor amou o Senhor o mundo de tal maneira que deu o Teu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não viesse a perecer, mas viesse, Senhor, a ter vida eterna. Pai amado, estende, Senhor amado, as Tuas mãos sobre o globo terrestre e, Senhor, repreende, reprime, se for da Tua vontade, do Teu querer, Pai amado, toda esta pandemia, toda esta crise que estamos enfrentando, ó Pai querido, como alguns profetas estão profetizando, nós clamamos a Ti, Pai, que a Tua igreja, no meio de toda essa turbulência, de todo esse período, possa sair fortalecida, possa sair quebrantada, possa sair avivada. Oh Pai querido, traz um avivamento genuíno sobre as nossas vidas, Pai. Converte nosso coração para Ti, Senhor. Oh Pai querido, que venhamos a entender a importância da Tua presença nas nossas vidas, que venhamos a Te buscar, Senhor, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Pai querido, que venhamos a buscar, apresentar-nos a Ti, Senhor, como sacrifício
sacrifício vivo, que é o nosso culto racional. Pai querido, esta noite de domingo, Senhor, nós pedimos a Ti, Pai, nós separamos esses momentos, Pai querido, para levantar um clamor, Pai, para Te buscar, Senhor, para Te pedir, ó Deus querido, abençoa, Senhor, a nossa casa, abençoa, Senhor, a nossa família, abençoa, Senhor, os nossos familiares, Pai querido, os pedidos de oração que tem se achegado, Pai amado, na nossa página, ó Deus amado, os pedidos de oração que tem sido feitos, Senhor, a nós, Pai, enquanto estamos nas ruas, ó meu Pai, que nós apresentamos cada uma dessas vidas, cada um desses lares, cada uma dessas famílias, Pai, acreditando, crendo que o Senhor é poderoso para fazer muito mais, Senhor, além daquilo que pedimos ou pensamos, Pai amado, pelo que o Senhor é digno de honra e de glória, de louvor e de toda majestade. Pai querido, Deus eterno, nós jogamos a Ti, Senhor, estende as Suas mãos e abençoa, Senhor. Aqueles, ó Deus amado, que não puderam estar aqui, Senhor amado, para a realização, Deus amado, deste culto. Ó Pai amado, a cada um dos Teus filhos e dos Teus lares estão com seus joelhos dobrados, Pai, ou de alguma forma participando, Deus amado, desta live. Ó Deus amado, que a boa mão do Senhor se estenda sobre estas vidas e possamos contemplar, que possamos ver, Senhor, que possamos, ó Deus amado, testemunhar de quão grande maravilhas o Senhor pode fazer, Pai amado, sobre a vida daqueles que Te temem, sobre a vida daqueles que Te buscam, sobre a vida daqueles que se arrependem e buscam, Senhor, a Tua face. Pai amado, Deus eterno, é o que nós Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoa cada casa, abençoa cada lar, abençoa cada família, Senhor, em nome de Jesus, é o que nós Te pedimos e agradecidos, Pai, em Ti, ó Pai amado, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Vamos estar louvando ao Senhor, juntamente com o grupo de louvor, vamos estar louvando ao Senhor com os hinos da harpa.
nós vamos ter uma leitura da palavra. Eu convido o diácono Tiago para estar juntamente com os irmãos fazendo a leitura da palavra. Mas se você não tem, ou se está longe, pegue a sua Bíblia e acompanhe juntamente conosco a leitura da palavra. Os irmãos que estão aqui vão se colocar de pé conosco. E você no seu lar, em reverência, abra a sua Bíblia, abra o seu aplicativo e vamos estar fazendo a leitura da palavra. A paz do Senhor para todos, amém? É muito bom estar mais uma vez na casa do nosso Senhor Jesus Cristo, bendizendo, exaltando o nome dele. Sentimos a saudade dos nossos irmãos, mas creio que todos de vocês estão em casa assistindo, tirando os irmãos que estamos aqui em pequeno número, mas estão em casa, cultuando e exaltando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Convido a todos a abrir a Bíblia, Salmo 121, uma passagem bastante conhecida. Salmo 121, verso 1 ao 8. Diz assim, vamos? Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o meu pé, aquele que guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Amém? Podemos assentar. Em casa, o que o Senhor está dizendo para nós nessa noite? Não temas. É um momento de dificuldade, é um momento que nós nunca passamos nessa situação, né, pastor? Mas o Senhor vai dizer para todos nós, independente da situação que você está passando, o que mais está lhe apertando, a falta de vir para casa, talvez o alimento, talvez a comunhão, talvez a necessidade de ir trabalhar, mas o Senhor está dizendo, não temas, que eu sou contigo, eu te guardo, eu te protejo a todos os instantes, a todos os momentos. Eu não vou alongar minhas palavras, mas eu me lembrei de um pequeno testemunho, pastor, e eu queria contar aqui para vocês. Eu me lembro de um período que eu fiquei 3 anos desempregado da minha vida, sem emprego fixo. Só arranjava alguns bicos, como dizemos lá no Rio, e eu começava a trabalhar um pouquinho tempo, juntava um dinheirinho e ficava me sustentando daquela pequena renda que eu juntei. E quando ia acabando, eu só falava, Senhor, e agora? O que eu vou fazer? O Senhor abriu uma outra porta para eu trabalhar mais um determinado tempo. Quando ia acabando aquele recurso financeiro, Senhor, e agora? O Senhor abriu uma outra porta. O Senhor está dizendo para a sua vida, para a minha vida nessa noite, não temas, que eu sou o provedor. Se está faltando trabalho, o Senhor vai dar a condição de não deixar faltar o alimento, porque o Senhor é Deus de vitória, é Deus de bênção, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe da minha necessidade, Ele sabe da sua necessidade, mas para isso é necessário que permaneçamos firmes e constantes, sempre na vontade dEle, fazendo a obra dEle, e do mais o Senhor vai te abençoar rico e poderosamente. Amém? Deus te abençoe. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Nós vamos estar louvando ao Senhor juntamente com os irmãos do grupo de louvor. E se desligue, se desconecte das coisas que estão ao seu redor. E tem um texto, quando a mulher samaritana chega até o Senhor Jesus e faz alguns questionamentos, o Senhor Jesus vai dizer para ela, nós devemos adorar ao Senhor em espírito e em verdade, porque tais são aqueles que o Pai procura. Então que nós venhamos a nos achegar a Ele com louvor, com gratidão. Talvez você possa, pastor, mas nós estamos falando por todo um período de crise. Mas entenda que você está com saúde, você está com vida, e ainda que você esteja passando por um momento de enfermidade, existe uma palavra assim, enquanto houver vida, há esperança. Então ainda que você esteja passando por um momento de dificuldade, você precisa entender
que dentro de todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e dentro desse cenário que você está vivendo, há uma grande probabilidade de Deus realizar um milagre e você contar um grande testemunho da parte do Senhor. Então, em nome de Jesus, vamos estar louvando ao Senhor com os irmãos do grupo de louvor. Amém? Vamos estar louvando a Deus.
Glória a Deus, glória a Deus. Vou estar convidando o diácono Júnior para dar uma saudação. Eu acredito que ele tem uma palavra para o seu coração. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, eu quero vos saudar com a gloriosa paz do Senhor. Você que está aqui, você que está na sua casa, possamos neste momento único estar glorificando a Deus, porque não tem lugar melhor do que estar do que na presença de Deus.
Aleluia, glória a Deus. E eu quero ler apenas um versículo, se encontra no Evangelho de João, no capítulo 4, o verso 12. Do que se trata sobre adoração, o texto de João 4 talvez seja o texto-chave, mas é no versículo 12 que eu quero compartilhar com os irmãos. Os irmãos sabem que esse texto é o diálogo da mulher samaritana com Jesus no poço de Jacó. O verso 12 vai dizer, ela vai perguntar para Jesus: és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus vai responder para ela dizendo: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Aleluias, glória a Deus. O que eu quero compartilhar com os irmãos, tudo que é terrestre, tudo que você venha recorrer aqui na terra, é uma tipologia do poço de Jacó. Você pode solucionar o seu problema no momento, mas você tornará a ter sede. Aí Jesus vai dizer para ela: se você beber dessa água, você nunca mais terá sede. Aí o verso 14 vai dizer: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nela uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. E essa água, meus irmãos, é estar na presença de Deus, é poder se alimentar do pão, que é a palavra de Deus, poder ser cheio do Espírito. Isso, você pode passar por dificuldades, mas você continua firme, porque está escrito que o justo viverá pela fé. Aleluia, glória a Deus. Que possamos passar por essa crise firmes, rompendo em fé. Nós vamos vencer em nome de Jesus. E eu quero deixar essa palavra para vocês. Talvez você esteja desanimado, talvez você esteja abatido, mas não fique assim, irmãos. Se levante. Aleluia, glória a Deus. Procure ler a palavra, procure se abster de alimento, jejuar. Aleluia, glória a Deus, porque assim você vai fortificar o teu espírito. Procure ler a Bíblia, procure orar, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Que os irmãos possam ficar com essa palavra, em nome de Jesus. E assim eu agradeço por essa oportunidade. Amém? Glória a Deus. Que essa palavra ela permeie o seu coração em nome de Jesus. Aos irmãos que aqui estão conosco, eu peço que os irmãos se coloquem de pé. Você que está no seu lar, acompanhe conosco a leitura do texto. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 22 e verso de número 34. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 22, verso de número 34. Glória a Deus. O texto diz assim: ouvindo os fariseus que ele fizera emmudecer o sal dos seus, reuniram-se no mesmo lugar. Um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar: mestre, qual é o grande mandamento na lei?
E respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e também os profetas. Ainda de pé, irmãos, Mateus capítulo de número 19. Mateus capítulo número 19. Versículo de número 20. É uma leitura um pouquinho grande, mas se faz necessário, eu vou ler só alguns versículos-chave. Versículo de número 19, versículo de número 20, diz assim: disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado, que me falta ainda? E disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. O jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Eu vou tentar discorrer o mais rápido possível para sermos breves. E como eu disse na outra live, antes que você desligue o celular, antes que você feche o seu computador, antes que os irmãos saiam da igreja, eu prometo terminar, para não ser cansativo aos irmãos. Irmãos, essa palavra ela tem me incomodado durante esses dias, e nós estamos vivendo em um período assim meio turbulento, e eu me questionei o Senhor dentro desse texto que eu estava lendo, porque estava ardendo muito dentro do coração, e eu, nas minhas conversas com Deus, na minha oração, eu falei: Senhor, se essa é uma palavra que o Senhor quer que eu compartilhe com a igreja, ou compartilhe com o teu povo, a gente faz aquele testinho do Gideão, então a oportunidade vai ser minha para pregar, e aqui estamos, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. No capítulo número 22, irmãos, eu vou tentar ser bem mais simples possível. No capítulo número 22, há um questionamento, há uma tentativa de experimentar ou pegar o Senhor Jesus em alguma falha. E dentro dessa tentativa, um doutor da lei chega até o Senhor Jesus e questiona o Senhor Jesus acerca dos mandamentos. Então, esse doutor da lei chega até o Senhor Jesus e pergunta ao Senhor Jesus qual é o maior mandamento, qual é o grande mandamento. E o Senhor Jesus vai responder para esse doutor da lei com muita propriedade. Então ele vai dizer assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e o grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e todos os profetas. Então, a pergunta que se chega até Jesus é a seguinte: qual é o grande mandamento? Qual é o que se destaca? E o Senhor Jesus, dentro de uma resposta bem concisa, ele vai dizer assim: o maior de todos os mandamentos e o maior é: amarás ao Senhor com toda a tua força, com toda a tua alma e com todo o entendimento. Só que ele coloca em um paralelo, não menosprezando, mas ele vai dizer: e um semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele vai dizer que toda a lei, ou todo o período de escritura que foi escrito por Moisés, que nós entendemos como Torá ou como lei, está em torno desses dois mandamentos. E ele vai acrescentar que também todos os profetas também
estão centrados nesses dois mandamentos: amarás a Deus acima de todas as coisas e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, para a nossa atualidade, para a nossa vida como cristão, vem de impacto a nossa realidade muitas das vezes. Os irmãos podem dar glória, tá? Pelo menos para ajudar aí, para dar um incentivar. Vem de impacto a nossa realidade esses dois textos. Por quê? Porque toda a Bíblia Sagrada, ela está dentro desses dois princípios: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. O propósito da escrita da Bíblia, ou a escrita das Sagradas Escrituras, está totalmente em torno disso. Todos os ensinamentos bíblicos nos levam a amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Só que parece que Jesus está colocando esses dois mandamentos um paralelo ao outro, porque na verdade o segundo mandamento ele depende muito do primeiro mandamento. Somente através da execução do primeiro mandamento é que se dá a execução do segundo mandamento. Por isso o Senhor Jesus vai dizer que o segundo mandamento, e semelhante ao primeiro, é amar ao próximo como a nós mesmos. Quando nós vamos discorrer dentro da palavra, nós vemos no texto de Mateus, capítulo de número 19, que um jovem chega até o Senhor Jesus, e o texto vai dizer assim: ora, aproximou-se dele um jovem e lhe perguntou: mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: por que me pergunta a respeito do que é bom? Bom só há um, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Perguntou-lhe ele: quais? E Jesus respondeu: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse o jovem: tudo isso eu tenho guardado. Tudo isso eu tenho guardado. Os irmãos que estão aqui comigo, eu sei que você deve odiar isso aqui, mas não é bíblico, é didático. Repita comigo: eu tenho guardado. Eu tenho guardado. Glória a Deus. Então tá, atenta nisso aqui. Todos esses mandamentos eu tenho guardado. Que me falta ainda? Então Jesus vai chegar até ele, e do decorrer do texto vai dizer assim: disse-lhe então Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Então vem e segue. O que o jovem está expondo para o Senhor Jesus é que todos esses mandamentos que ele tem, ele está fazendo em semelhança àquilo que o salmista Davi vai dizer lá no Salmo de número 119: a tua palavra, Senhor, eu tenho aguardado, eu tenho a escondido no meu coração, para que eu não venha a pecar contra ti. Só que o Senhor Jesus não quer que ele somente tenha um entendimento dos mandamentos. O Senhor Jesus não quer que ele tenha somente uma compreensão, um certo conhecimento sobre os mandamentos. O Senhor Jesus quer que ele vá um pouco além do simples conhecimento, do simples entendimento. Quando Jesus, em Mateus capítulo número 7, vai dizer assim: que aqueles que ouvem as suas palavras e as praticam, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre uma rocha, e veio o vento, bateu os mares, veio as enchentes, encheram-se os rios, e ela não foi danificada. Porém, aqueles que ouvem essas minhas palavras e não as praticam, assemelhá-lo-ei a um homem imprudente, louco, insano, que edificou a sua casa sobre uma rocha, e veio sobre ela os ventos, as enchentes, os rios vieram sobre ela, e ela foi destruída. Então, ouvir e praticar a palavra do Senhor é ir além, porque aqueles que somente ouvem ficam num estado de edificadores sobre casas na areia. E o problema de edificar a nossa casa sobre areia é que quando vem os problemas e as dificuldades, ela não subsiste, ela cai, ela vem por terra. Ao contrário, aqueles que ouvem e praticam essa palavra sempre estão indo além. E o edificar a casa sobre a rocha, temos aqui hoje alguns irmãos que entendem muito bem de edificação, mas nós vamos perceber, nós vamos entender, os irmãos têm que compreender. Você já imaginou você construir a sua casa sobre uma rocha? Você já viu uma casa edificada, montada sobre uma pedra? A não ser aquelas cabaninhas. Então, para você edificar uma casa sobre uma rocha, ela vai te dar um pouquinho mais de trabalho.
Ao escolher o terreno para a construção de uma casa, algumas pessoas provavelmente vão escolher um terreno de mais fácil acesso. Por quê? Porque daria menos trabalho do que um terreno rochoso, um terreno mais duro, mais endurecido. Então, escolher um terreno endurecido, rochoso, significaria esforçar-se ou colocar em prática ou dar mais trabalho. É por isso que o Senhor Jesus vai dizer assim: aqueles que ouvem essas minhas palavras e têm o trabalho, o cuidado, a preocupação em exercer essas minhas palavras, eu posso assemelhar ele a um homem prudente que edificou a sua casa sobre uma rocha, e veio o rio, veio o vento, veio as enchentes, e essa casa não foi destruída. Então o Senhor Jesus está levando esse jovem a tirar essa palavra que está no coração dele e colocar essa palavra para fora. E aí é que vem o grande desafio, tanto para esse jovem quanto para nós. É colocarmos em prática aquilo que nós já sabemos, é colocarmos em prática aquilo que nós temos ouvido, é colocarmos ou testemunharmos em vida aquilo que nós declaramos. E aí se torna um pouquinho mais difícil, porque nós não estamos falando de mandamentos simples, nós estamos falando dos 2 mandamentos que são o centro de todo o cristianismo: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Dentro desse amor a Deus, quando o texto está dizendo assim, você precisa amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, ele está referindo-se a uma tipologia de amor que do grego se chama agapau, ou ágape. Que amor é esse? É o amor de Deus, é o amor que Deus teve para com o mundo. O amor que está expresso lá em João capítulo 3, verso 16, diz assim: Deus amou o mundo de tal forma que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então esse amor agapau leva-se a uma entrega, leva-se a um desprendimento, leva-se a um sacrifício. Então quando nós referimos-nos ao amor agapau, nós estamos se referindo a um amor que te leva a se sacrificar, a se entregar, a se doar. Então quando nós estamos trazendo para esse texto, quando ele diz assim: amarás ao Senhor com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, ele está falando assim: vocês precisam amar Ele a um ponto em que vocês possam sacrificar tudo em vocês, abrir mão de tudo aquilo que a sua alma, e quando nós vamos falar de alma, nós entendemos como psique, e está relacionado a sentimentos como alegria, tristeza, choro, sorriso. Nós estamos falando assim: vocês precisam amar Ele com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Vocês precisam estar a um ponto de abrir mão da vida de vocês por amor a Ele. E aí é que torna-se um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque largar ou deixar a nossa vida por amor a Ele nos leva a um certo tipo de confrontação na nossa vida diária. Às vezes nós chegamos a um ponto em que nós temos que escolher ou amarmos a Deus ou satisfazer aquilo que nos agrada, aquilo que está dentro do nosso coração. Quando Jesus está conversando com os seus discípulos, ele vai dizer para os seus discípulos da seguinte forma: aquele que quiser vir após mim, dia após dia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que Jesus está dizendo para aqueles discípulos é algo quase que impossível dentro de uma ótica humana, de uma ótica em que eles estão vivendo. Porque o Senhor Jesus está dizendo: aqueles que quiserem vir após mim, vocês quiserem vir após mim, vocês precisam negar-se a si mesmo. E aqui está um ponto crucial: negar-se a si mesmo. Amar a Deus é negar-se a si mesmo. Amar a Deus é deixar de lado, muitas das vezes, nossos prazeres, nossas vontades, nossos desejos, nossos sonhos. Sabe aquele hino que a gente canta assim: abro mão da minha vida, abro mão dos prazeres e da minha vontade, abro mão da minha vida por ti, Senhor. Eu estou disposto a largar tudo, eu estou disposto a perder tudo. E aí no outro dia, quando nós nos deparamos com uma situação que nos coloca em xeque, muitas vezes nós não conseguimos executar. Mas amar a Deus é
negar a si mesmo e entender que algumas coisas que muitas vezes nos agradam, desagradam a Deus. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer para os irmãos da seguinte forma: vocês podem fazer todas as coisas, mas nem todas as coisas vos convém fazer. Existem coisas que para nós convém, para nós é satisfatório, para nós é agradável, para nós é importante, para o nosso modo de ver é de suma importância, mas algumas dessas coisas nos levam a desagradar a Deus. Então nós precisamos, para amar a Deus, negar muitas vezes os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades. Para amar a Deus precisa ser um ato crucificial, ou um ato de sacrifício. E ele vai assim, dia após dia, tome a sua cruz. E quando ele está falando sobre cruz, ele ainda não declarou que ele seria crucificado, mas ele está falando assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada um a sua cruz. E tomar a sua cruz era uma forma de morte ou de sentença em Roma, a qual aqueles que eram condenados à crucificação, eles tinham como obrigação carregar sobre os seus ombros a parte da cruz que lhe era de direito. Então ele tinha que caminhar do palácio ou do centro de justiça, ele tinha que caminhar do palácio, ele tinha que caminhar até o local da crucificação em um ato público, visível, com a sua cruz nas costas. E todas as pessoas que olhassem para aquele homem com aquela cruz nas costas, saberia que ele estava sendo sentenciado, que ele estava sendo levado para o matadouro, que ele estava sendo levado para a morte. E isso tinha que ser feito em um ato público. Por isso não poderia ser feito nas caladas da noite, não poderia ser feito escondido, não poderia ser feito num lugar afastado. Tinha que ser em um lugar que nós chamamos de via dolorosa, em um lugar público. Para quê? Para que todas as pessoas vissem, para que todas as pessoas contemplassem, para que todas as pessoas entendessem, para que todas as pessoas testemunhassem que aquela pessoa estava sendo crucificada, estava indo em direção à morte, estava indo em direção ao cumprimento de uma sentença. Então Jesus estava assim: o ato de vocês tomarem a cruz ou negar a si mesmo tem que ser um ato público. As pessoas que te cercam, as pessoas que te acompanham, as pessoas que te veem, têm que perceber que por onde você está passando, você está carregando uma cruz nas costas, que você decidiu publicamente externar que você ama a Deus acima de todas as coisas, que você tem coragem, você tem disposição de sacrificar a sua própria vida por amor a Ele. E qual é a frequência disso? É dia após dia, ininterruptamente. Você precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me, vir após mim. Então o amar a Deus é negar-se a si mesmo. O amar a Deus é tomar dia após dia a sua cruz. O amar a Deus é frequentemente declarar publicamente que você está disposto a amá-lo. Isso, irmãos, levou alguns mártires da história cristã a não terem por usurpação a sua própria vida e enfrentarem de frente, face a face, a sentença de morte perante a proposta de negar o seu Cristo ou morrer. Algumas vezes, alguns cristãos, no caso de Estevão, no caso de Tiago, o irmão de João, foi colocado em uma situação a qual eles poderiam, diante daquela situação, dizer assim: olha, eu vou parar de pregar Jesus, eu vou parar de falar do amor de Deus, eu vou parar de falar de Deus, eu vou parar de falar de salvação, e eles teriam a sua vida poupada. Mas pelo contrário, o amor que eles tinham por Deus, o amor que eles entenderam por Deus, o amor que, como diz Romanos, o amor de Deus que estava derramado no coração deles, levou eles a abrirem mão das suas próprias vidas. Por quê? Porque aquilo que estava derramado no coração deles não poderia ser negado. Então eles foram mortos, apedrejados, tiveram suas cabeças cortadas, foram arrastados em praças públicas, queimados, crucificados de cabeça para baixo. Por quê? Porque eles entenderam o amor a Deus, e o amor de Deus estava derramado sobre os seus corações. Então você entende que o amor a Deus, ele acaba confrontando o nosso dia a dia, que acaba confrontando a nossa vida. Só que o Senhor Jesus está colocando em paralelo a isso daqui, e em complemento, o amar ao próximo. O amar ao próximo como a ti mesmo.
E aí é que está uma grande questão, é porque amar ao próximo parece que é fácil. Se nós formos entender que amar ao próximo não é simplesmente um sentimento, mas sim uma ação ou uma atitude, nós decidimos amar através de ações, através de declarações públicas, que nós amamos essa pessoa, porque o mesmo termo que Jesus usa para se referir ao amor a Deus, que é o amor ágape ou agapau, ele vai se referir ao amor ao próximo. Ele vai dizer assim: vocês precisam amar o seu próximo como a si mesmo, e é o mesmo termo, amor ágape ou amor agapau. Então vocês precisam estar dispostos a sacrificar-se pelos seus irmãos. E aí você começa a entender que não é um simples amor, não é uma simples afeição, não é aquele negócio assim, eu vou com a cara dele, eu até gosto dele. Não é o amor filéu, que ele nasce no seu coração, e é um amor fraternal de irmão para irmão, é um amor agapau, que te leva a dar a sua vida por outra pessoa. Por quê? Por que esse amor leva você a dar a sua vida por outra pessoa? Porque esse é o exato amor de Deus que está derramado sobre o nosso coração. E aí esse amor, ao amar ao próximo, não é um amor esposo para com esposa, não é um amor filho mais velho para com filho mais moço, ou filho caçula, não é um amor filho para com pai, pai para com filho. É um amor que te leva a atuar da mesma forma que Deus atuou em relação a nós. E ele vai dizer: você precisa amar o seu próximo como você ama a ti mesmo. E aí esse amor, irmãos, ele vai se afunilando tanto, porque o que Jesus está falando assim: você precisa fazer por outra pessoa a mesma coisa que você faria, ou com a mesma intensidade que você faria por você. Eu não posso fazer. Não, você faz para ele ou para ela ou para quem quer que seja a mesma coisa que você faria por você. Eu vou comprar uma roupa para alguém, você compra a roupa para ele do mesmo nível em que você compraria para você. Eu vou dar uma cesta básica para ele, você vai dar uma cesta básica do mesmo nível que você compraria para você. Eu vou dar um sapato para ele. Não, você vai dar um sapato para ele do mesmo nível que você compraria para você. Mas eu vou ajudar ele a construir a casa dele. Você vai ajudar ele a construir a casa dele, como que você estivesse construindo a sua própria casa. Então você faz pelo outro aquilo que você faria por você mesmo, com a mesma intensidade. E aí nós percebemos, irmãos, que este amor, ele acaba muitas das vezes fugindo do nosso alcance. Ele acaba fugindo da nossa expectativa. Por quê? Porque nós pensamos, ou entendemos, ou compreendemos que nós devemos expressar o amor para o nosso próximo, e muitas vezes nós não entendemos quem é o nosso próximo. Quando em Lucas 10, se você puder, abra sua Bíblia. Se não puder, acompanhe com a gente. Lucas capítulo 10, verso 25, diz assim: levantou-se certo doutor da lei, querendo pôr Jesus em prova de novo, e perguntou-lhe: que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe respondeu: o que estás escrito na lei? Como lês? E respondeu-lhe o homem: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus disse-lhe: respondeste bem, faz isso e viverá. Quando Jesus fala para ele fazer isso e viverá, entra o cheque, entra a questão: quem é o meu próximo? Porque Deus eu sei quem que é, eu tenho uma dimensão de quem é Deus, mas o meu próximo quem que é? É o meu irmão? É o filho do meu pai e da minha mãe? Meu irmão? É o meu vizinho que eu gosto? É o meu comadre, compadre? É o padrinho da minha filha, o padrinho do meu filho?
Quem é esse próximo? E aí Jesus vai tentar fazer ele entender quem é o próximo. E quando ele pergunta para Jesus, assim, ele porém querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Aí Jesus para e vai dizer para ele assim, respondeu-lhe Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o despojaram e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, que vendo-o passou de largo. De igual modo também um levita chegou àquele lugar e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele, viu-o e moveu-se de compaixão, aproximando-se, atou-lhe as feridas e deitando-lhe azeite e vinho, então pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Então, o que Jesus está levando esse homem a compreender? Eu tenho que amar o sacerdote, eu tenho que amar quem é o meu próximo? É o sacerdote? É o levita? É alguém do meu convívio? Não. O seu próximo é aquele que você odeia, é aquele que você não tem nenhum tipo de vínculo. Por quê? Porque os judeus e os samaritanos tinham uma rixa, eles não conversavam entre si. Isso é exposto quando o texto foi dito que quando Jesus começa a conversar com a mulher samaritana, e ela fala assim: mas como tu, sendo homem judeu, está conversando comigo, que sou mulher e samaritana? Porque havia um distanciamento entre eles, que fazia eles travarem guerras e rixas. E aí ele está dizendo assim: olha, o seu próximo não é quem você pensa que está ao seu redor, o seu próximo é o seu inimigo. Por quê? Porque se você fizer boas ações para quem está contigo, você está sendo semelhante aos gentios, que agradam-se e se congratulam entre si. Mas se você ama o seu próximo, com esse mais distante, esse inimigo que você tem, você está expressando que o amor de Deus está expresso no seu coração. Por quê? Porque Deus amou a gente, mesmo a gente sendo inimigo dele. Deus amou a gente mesmo a gente pecando contra ele. Deus amou a gente mesmo a gente estando distante dele. Deus amou a gente, irmãos, mesmo nós não fazendo nada por merecer. Mesmo assim, ele olhou para a humanidade e disse: eu amei o mundo, e de tal forma que eu vou entregar o meu filho unigênito, e um menino nasce, um filho se nos dá, e o principado está sobre ele. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a expressão do amor de Deus, ela não é vista quando você trata bem os seus filhos. O amor de Deus não é visto ou perceptível quando você trata bem o seu esposo, o seu cônjuge ou os seus irmãos em Cristo. O amor de Deus é expresso, perceptível e visto na vida do cristão quando ele consegue ajudar alguém que ele odeia, que ele não gosta. Eu não vou com a sua cara, mesmo assim eu vou te levar até o borracheiro. Eu não vou com a sua cara, eu não gosto de você, mas mesmo assim eu vou te ajudar a trocar o pneu do carro. Eu não gosto de você, mas mesmo assim eu vou fazer uma compra e vou colocar dentro da sua casa. Eu não gosto de você, mas mesmo assim eu vou falar para você que Jesus te ama, e ele se entregou e foi morto por amor à sua vida. Esse, irmãos, é o amor que Jesus está dizendo assim: amar a Deus acima de todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo. Esse amor a Deus, ele é expresso quando nós amamos uns aos outros. E esse amor uns aos outros nos leva a amar a obra do Senhor. Nos leva a amar tudo aquilo que Deus faz em prol da humanidade. Quando nós falamos obra do Senhor, nós não estamos se referindo a denominações, nós estamos falando a feitos, a realizações. E qual é o cerne da Bíblia? Qual é o centro que expressa para nós o propósito do Senhor Jesus? É salvar pessoas e levá-las novamente para Deus. E quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, quando nós amamos o nosso próximo como nós mesmos, nós somos levados a fazer a obra, a exercer aquilo que Deus quer que
nós exercemos, em consequência, nós somos considerados, chamados, entendidos e conhecidos como igreja do Senhor. Então a igreja do Senhor é a expressão do amor a Deus acima de todas as coisas e a expressão do amor ao próximo. Amamos a Deus, amamos ao nosso próximo, por isso nós somos a igreja do Senhor. Nós somos o corpo de Cristo. Significa dizer que para Jesus salvar alguém, Ele vai usar o seu corpo para ir até essa pessoa. Para Jesus abençoar alguém, Ele vai usar da sua vida, da nossa vida, para abençoar essa pessoa. Por quê? Porque nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, bem ajustado e alinhado entre si, ele cresce, ele se desenvolve. Por que vidas são salvas? Porque o corpo de Cristo é alinhado, porque o corpo de Cristo está engrenado, o corpo de Cristo desenvolve bem a sua obra. Por quê? Porque ama a Deus e ama ao seu próximo como a ti mesmo. 1 Coríntios capítulo número 13. 1 Coríntios capítulo número 13. Deixa eu ver se eu acho aqui. 1 Coríntios, capítulo número 13. O texto vai dizer assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé da maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Por quê? Porque o amor é paciente, é benigno, o amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias cessarão, havendo línguas desaparecerão, havendo ciência passará, pois em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Agora vemos em espelho de maneira obscura, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Essa segunda parte, ela não entra dentro desse texto, mas Paulo está dizendo assim, que tudo aquilo que ele fizer dentro da obra do Senhor, ou envolvido com o corpo, precisa ter, ou vir carregado desse amor. Qual é esse amor? O amor agapau. Por quê? Porque esse amor agapau levaria ele a ser paciente, benigno, a não invejar, a não se vangloriar, a não se ensoberbecer, a não se comportar inconveniente. Esse amor deve ser o veículo que nos leva a exercer a obra do Senhor, a exercer a nossa função como corpo de Cristo. Por quê? Porque se nós fizermos a obra do Senhor, ou se nós expressarmos ou dizermos que amamos ao próximo, superficialmente nós seremos como um sino que soa, e não haverá verdade em nós. Somente o amor de Deus derramado no nosso coração nos leva a amar ao nosso próximo e visar o crescimento da igreja do Senhor, ou visar o bem do nosso próximo, ou querer o nosso próximo perto de nós. E aí você me pergunta, mas pastor, e se por um acaso eu estiver fazendo a obra sem amor? É possível fazer a obra sem amor? É possível eu querer ver o bem do meu irmão sem o amor? É quase que impossível. É quase que uma coisa quase inimaginável. A gente não consegue compreender, a gente não consegue imaginar, a gente não consegue ver
a obra do Senhor ou a salvação de vidas sem a presença do amor. Quando Pedro tem um encontro com o Senhor Jesus, depois da ressurreição, o Senhor Jesus chega até Pedro, e o Senhor Jesus, quando chega até Pedro, ele vai dizer assim: Pedro, tu me amas, agapau. E quando Pedro responde para Jesus, ele fala: Senhor, tu sabes que eu te amo, filéu, eu te considero como um irmão, como uma pessoa chegada, próxima. Jesus para diante dele e fala assim: tu me amas, Pedro? E quando ele pergunta, Pedro responde assim, fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. E pela terceira vez, não há uma outra pronúncia, simplesmente o Senhor Jesus vai olhar, dizer para Pedro assim: tu me amas, Pedro? E Pedro para diante daquela terceira pergunta e vai dizer assim: Senhor, tu sabes todas as coisas. E quando Pedro fala para Jesus: tu sabes de todas as coisas, Jesus dá uma resposta assim: Pedro, se tu me amas, apacenta o meu rebanho, ama as vidas, prega para eles a salvação. Então, se nós amamos a Deus, se nós amamos ao nosso próximo, nós entregamos a nossa vida por amor a essas pessoas, para que elas possam herdar a salvação, para que elas possam se achegar a Deus, para que elas possam contemplar a Deus, viver uma vida sem estar inserido ou estar interagindo com o andamento da obra do Senhor. É uma autonegação de que amamos a Deus e amamos ao nosso próximo, e na verdade nós somos egoístas. Antes de você desligar o negócio aí, vamos lá. Último texto aqui, nós já encerramos. Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo número 2. Jesus está dentro de uma revelação a João, há uma exposição daquilo que é secreto para João. Ele vai dizer para João escrever uma carta e levar essa carta para uma igreja que está situada em Éfeso. E aí ele vai dizer assim, ao anjo da igreja de Éfeso escreve: isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas que andam no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua perseverança, e que não pode suportar os maus, e puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança, e por causa do meu nome sofrestes e não desfalecestes. Então, dentro dessa primeira perspectiva desse relato que Jesus está fazendo sobre essa igreja, é uma igreja legal, bacana. Só que quando chega no capítulo número 4, ele vai assim: tenho porém contra ti, que você deixou, ou que deixastes o teu primeiro amor. Deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caístes, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Jesus está olhando para aquela igreja e dizendo: olha, todas as coisas que vocês fazem está legal. Vocês colocaram à prova aqueles que não eram apóstolos, vocês expulsaram ele da igreja, vocês estão perseverando, estão perseguindo vocês continuam aí firmes, mas a motivação que vocês têm não é a motivação correta. Eu não quero que vocês façam isso por status, eu não quero que vocês façam isso por causa de uma placa, eu não quero que vocês façam isso por causa de uma posição social. Eu quero que vocês façam isso por quê? Porque vocês amam a Deus acima de todas as coisas, e porque vocês amam o teu próximo como a ti mesmo. Volta ao teu primeiro amor, volta às primeiras obras, porque se você não se arrepender, eu virei e arrancarei o teu candeeiro e te removerei da minha presença. Irmãos, a motivação que nos impulsiona, que nos leva, que nos direciona é o amor a Deus acima de todas as coisas, e o amor ao nosso próximo como a nós mesmos, que não é uma adoção doutrinária supérflua, mas é um mandamento da parte de Deus. E desse mandamento da parte de Deus está vinculado, está em jogo
a minha, a sua, a nossa salvação. Porque todas as vezes que alguém chega e fala, Senhor, como que eu farei para herdar a vida eterna? O Senhor Jesus vai dizer assim: ama ao Senhor acima de todas as coisas. E semelhante da mesma forma, ama ao teu próximo como a ti mesmo. Então, irmãos, não tem como amar a Deus e não amar as pessoas, e nós só conseguimos amar as pessoas se nós amarmos a Deus, o amor de Deus estiver derramado sobre o nosso coração. E uma vez que nós deixamos de amar a Deus e amar ao nosso próximo, nós estamos pecando contra Deus e colocando em xeque a nossa salvação. Eu não sei, dentro desse caminho de distanciamento de amor, de primeiro amor, aonde é que você está? Mas eu quero te dizer que hoje, se nós clamarmos a Deus, se nós buscarmos a Deus, o amor de Deus pode ser derramado novamente no nosso coração, para que nós venhamos a cumprir aquilo que Jesus disse para a igreja de Éfeso: volta ao teu primeiro amor, volta ao teu primeiro amor, volta ao teu primeiro amor, arrepende, volta ao teu primeiro amor e pratica as primeiras obras. Por quê? Porque se você não se arrepender, eu vou te arrancar da minha presença. E se existe uma coisa, irmão, que tanto eu quanto você, como a igreja do Senhor, não quer, é ser arrancado da presença. Então hoje o nosso clamor é esse: que o amor de Deus seja derramado no nosso coração. Para quê? Para que possamos doar, sacrificar a nossa vida em prol daquilo que nós declaramos. Nós possamos dizer: Senhor, eu estou disposto a ir até o final, eu estou disposto a doar, sacrificar a minha vida em torno da verdade que eu declaro. Senhor, eu te amo com toda a minha força, eu te amo com toda a minha alma, eu te amo com todo o meu entendimento, Senhor. E ainda, Pai, que eu tenha perdido este amor, eu te peço, Senhor, que este amor, Pai, seja derramado sobre o meu coração, que este amor seja derramado, Senhor, sobre a tua igreja, que este amor, Pai, seja derramado sobre o teu povo e possamos vivenciar a glória de Deus sobre a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus, se você puder, curva a sua cabeça. Nós vamos estar louvando ao Senhor, nós vamos estar engrandecendo ao Senhor, e que nesse clamor, nesse louvor, que seja feita a sua oração. Você tem uma porta aberta para se achegar ao trono de Deus. Então entre por esta porta e se achegue a Ele, porque o amor dEle pode ser derramado sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, 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 Senhor, vem derrama esse amor no nosso coração.
ao final de mais um culto. Deus venha estar abençoando toda a sua casa, toda a sua família. Que a glória do Senhor resplandeça sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre toda a sua igreja e com ela permaneça para todo o sempre. E todos digam amém. Está encerrado em nome de